Os demônios, segundo a tradição mais antiga, são anjos caídos, expelidos da presença luminosa de Deus após a grande rebelião nos céus. Desde aquele instante fatídico, caminham em exílio, privados da glória, condenados a vagar entre o mundo visível e as regiões sombrias do invisível, habitando tanto os domínios da carne quanto os abismos do espírito. A demonologia, portanto, não é religião, mas um estudo sistemático que busca compreender a organização e a natureza dessas entidades, distinguindo-as do satanismo, que é culto devocional. Dentro desse campo, falamos dos 7 príncipes do inferno, os grandes regentes da perdição. Cada cultura, ao longo do tempo, nomeou e identificou deuses e espíritos de acordo com suas visões. Mas o que para uns era divindade, para outros tornava-se demônio. Assim, símbolos que outrora representaram fertilidade ou sabedoria foram transformados em arquétipos de maldição. Até mesmo os seguidores de antigas divindades, como as bruxas perseguidas, foram considerados servos do mal. A história, porém, é cíclica, e o que foi sombra em determinado período pode ser revisitado com novos olhos em tempos posteriores. Entre esses príncipes das trevas, a tradição aponta 7 nomes principais. Lúcifer, o portador da luz, encabeça a hierarquia. Ao lado dele se encontram Asmodeus, Belzebu, Mamon, Belfegor, Azazel e Leviatã. Cada um governa não apenas legiões, mas também paixões humanas específicas, enredando a alma em vícios e ilusões. São eles que, em muitas visões apocalípticas, preparam o terreno para a manifestação da besta final, a soma de todo o poder da iniquidade. Lúcifer é o mais famoso e o mais enigmático. Seu nome em hebraico significa estrela da manhã, alvorada brilhante, e também luz resplandecente. Era o mais belo e poderoso dos querubins, adornado com 12 asas cintilantes, feito de fogo e esplendor. Foi o primeiro filho da criação, reflexo da perfeição divina. Mas sua ambição o levou à ruína. Desejou não apenas partilhar da glória do Altíssimo, mas ocupar o próprio trono, igualar-se ao Criador. O orgulho foi sua perdição. Na rebelião celestial, arrastou consigo uma terceira parte dos anjos, instaurando guerra no firmamento. Os céus estremeceram com o embate, mas a vitória coube ao arcanjo Miguel, que o lançou junto aos seus seguidores para os domínios do Sheol. Ali, o portador da luz tornou-se senhor das trevas, símbolo eterno da queda e da soberba. Ainda assim, a figura de Lúcifer permanece ambígua. É descrito como pai da sabedoria oculta, portador dos segredos mais profundos, tentador de Eva ao oferecer o fruto proibido da árvore do conhecimento. Por esse gesto, trouxe luz ao homem, mas também condenação, expulsando Adão e sua companheira do paraíso. Em algumas tradições místicas, é ele o verdadeiro pai de Caim, o primogênito rejeitado, marcado pelo estigma do fratricídio. Essas correntes afirmam ainda que Lúcifer foi o anjo guardião de Caim, protegendo-o contra Jacó e travando combates para defender sua descendência. Da mesma forma, é visto como mestre do ocultismo, revelador dos dons das trevas, detentor de 5 consortes demoníacas, sendo Lilith sua imperatriz e companheira eterna. Como patriarca infernal, é também pai de Mamon, o espírito da avareza. Asmodeus surge logo abaixo na hierarquia. Chamado de o Destruidor, é o demônio da luxúria e do prazer pervertido. Antigos textos o descrevem como patrono dos jogos, do mistério e do desejo carnal. É capaz tanto de unir quanto de separar casais, espalhando discórdia onde deveria haver harmonia. Na tradição bíblica, aparece no livro de Tobias como o assassino dos maridos de Sara, condenando-a ao sofrimento até que fosse liberta pela intervenção de Rafael. Alguns demonólogos sustentam que Asmodeus é filho de Adão e Lilith, fruto da união antes mesmo da criação de Eva. Mais tarde,
Quando Lúcifer possuiu a segunda esposa de Adão, nasceu Caim. Assim, Caim e Asmodeus seriam irmãos espirituais, ambos primogênitos condenados, herdeiros da perdição. Esse mito confere ao destruidor a função de primeiro príncipe terreno, ligando-o diretamente à origem da humanidade corrompida. Belzebu, por sua vez, é o grande tenente dos exércitos infernais. Chamado de Senhor das Moscas, preside sobre a decomposição e sobre a corrupção do corpo e da alma. Alguns grimórios afirmam que ele integra a tríade profana ao lado de Lúcifer e Astaroth, espelho invertido da trindade celestial. Sua especialidade é a gula, a voracidade insaciável que devora tudo ao redor. Entre as bruxas, Belzebu é reverenciado como patrono dos sábados negros, sendo o principal receptor da Eucaristia profana, das missas sombrias. É sob seu selo que se celebram banquetes malditos, marcados por rituais de inversão e blasfêmia. Muitos estudiosos sustentam que há séculos ele governa os domínios infernais com mão de ferro, rivalizando até mesmo com o poder do próprio Lúcifer. Mamon, em contraste, é o espírito da riqueza corrompida. Seu nome significa dinheiro, e sua influência está diretamente ligada à avareza e à corrupção material. Representado como nobre disforme, Mamon seduz com promessas de ouro e abundância, aprisionando os homens no desejo por posses. Na genealogia infernal, é filho de Lúcifer e Lilith, tornando-se meio-irmão de Caim e Asmodeus. Os três formam uma trindade dos primogênitos, inaugurando a linhagem da perdição. Belfegor é o gênio da invenção, responsável por inspirar engenhos, descobertas e armas de destruição. Seu nome significa Senhor do Fogo, e sua especialidade está ligada tanto à preguiça quanto ao gênio criador. Embora paradoxal, esse aspecto reflete sua origem angelical. Antes de cair, possuía dons de inspiração, mas no exílio tais talentos foram pervertidos em instrumentos de morte e controle. Muitos o invocam em busca de riquezas e invenções, acreditando que ele pode inspirar tecnologias revolucionárias. Mas no fundo, cada dádiva concedida por Belfegor carrega uma maldição oculta, conduzindo o homem à escravidão de suas próprias criações. Sua influência é visível nos tempos modernos, onde máquinas de guerra e sistemas de dominação social parecem emergir como frutos de sua inspiração sombria. Azazel, o demônio da ira, ocupa posição única entre os príncipes. É dele que deriva o termo bode expiatório, pois, segundo o livro de Levítico, era ao deserto que se enviava o animal carregado com os pecados do povo, entregue a Azazel. Ele é um dos vigilantes que desceram à terra, unindo-se às filhas dos homens, conforme relatado no livro de Enoque. Em troca do prazer carnal, ensinou aos humanos a arte da guerra e a fabricação de armas. Às mulheres revelou os segredos da cosmética e das práticas de feitiçaria, estabelecendo uma aliança obscura entre desejo e destruição. Sua presença simboliza a ira desencadeada, a violência que devasta nações, o fogo que consome cidades inteiras. Leviatã é o último dos 7 príncipes, representado como monstro marinho colossal, serpente dos abismos e encarnação da inveja. No imaginário bíblico, aparece como fera indomável das águas, governando sobre todos os seres marinhos. Seu arquétipo é associado à brutalidade, à selvageria e às paixões incontroláveis da humanidade. Além de monstro físico, Leviatã é também mestre da intriga política, do engano nos tratados e da falsidade nos palácios. Por isso é chamado de grande embusteiro. Favorece aventureiros, poetas e melancólicos, atraindo-os para seu abismo de enganos. Sua inveja é como o mar revolto, sempre em movimento, sempre devorando o que encontra em seu caminho. Assim, os 7 príncipes não são apenas personagens mitológicos. Representam forças espirituais e psíquicas que moldam a história humana. Cada um corresponde a um vício capital. Cada um é patrono de paixões destrutivas. Cada um é arquétipo de queda. Eles não apenas governam o inferno,
mas se infiltram no coração dos homens, construindo impérios de trevas no próprio mundo dos vivos. Seus nomes ecoam em grimórios, em lendas e em rituais. São temidos e invocados, amaldiçoados e reverenciados. E de acordo com as profecias apocalípticas, todos convergem para preparar o advento da besta, o ser híbrido que reunirá em si os poderes de cada príncipe, erguer-se-á do abismo e se assentará como Senhor sobre a terra. Essa visão, contudo, permanece em aberto. Uns a tratam como mito, outros como metáfora, outros ainda como realidade espiritual prestes a se cumprir. O certo é que, ao contemplarmos a história humana, vemos os rastros desses príncipes em guerras, corrupções, luxúrias, invenções fatais, riquezas devoradoras, iras incontroláveis e invejas destrutivas. Cada época, ao olhar para seus próprios abismos, reconhece neles a face dos príncipes do inferno.